gente vai começar a transmissão aqui. Começando a transmissão, só para testar se está ok o som, o áudio. Olá, aluno, tudo bem contigo? É uma satisfação a gente estar aqui na nossa 7ª aula de gestão de projetos. Muito bem. A aula de hoje a gente vai estar trabalhando com uma situação, um problema. A gente vai fazer um apanhado do que a gente já viu nessa disciplina, principalmente assim o foco em relação à viabilidade do projeto, em relação ao escopo, ou seja, como identificar a proposta que a gente tem de um projeto para que a gente consiga perceber o que é o escopo de um projeto, o que é o escopo de um produto. Vamos trabalhar também para que, a partir desse escopo, definição das atividades que vão ser desenvolvidas para atender o projeto, e também, no caso, elencar essa lista de atividades que vai fazer parte do nosso cronograma. Fazendo o desenho do cronograma, visualizando as atividades sequenciais, ou seja, no sequenciamento da atividade, vendo as predecessoras e sucessoras, a gente vai perceber ali, vai identificar também o caminho crítico. E por conta desse processo todo, um dos pontos que a gente já viu e que nós vamos exercitar na aula de hoje também é a questão dos riscos. Né? Como identificar os riscos, a gente vai determinar, a gente vai descrever, no caso, 2 riscos, a gente vai perceber como lidar com esses riscos. Com esses riscos, em função de uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Um outro ponto na aula de hoje, que a gente vai exercitar também, é perceber como que a gente vai fazer o nosso acompanhamento, chamado acompanhamento do desempenho de custos. Então, lembrado desses tópicos, né? Tá sendo passado para você um link, então, aluno, pode acessar esse link até para a gente exercitar em cima dele. Então, vai ser uma aula bem interativa. Eu vou convidar vocês, na aula de hoje, para que vocês realmente participem da aula de uma forma bem dinâmica. Então, a gente vai mostrando os slides e, ao mesmo tempo, eu quero a participação de vocês respondendo nesse link. Para cada página, a gente tem uma questão para você resolver, que é exatamente para acompanhar a resolução dessa situação problema. Então, vai ser a aula que eu gostaria de uma participação bem bacana de vocês, tá ok? Então, para a gente começar a nossa aula, o ponto... antes disso, vamos responder essa questão do David. Ele fez uma pergunta na aula passada e vamos responder aqui para que ele ou você tenha um melhor posicionamento em relação à pergunta, à dúvida dele. Qual é a dúvida dele nesse caso aqui? É o seguinte, em relação ao risco, em relação aos projetos em andamento, se pode ter 2 projetos, se qualquer projeto que ele esteja executando, se ele perceber que o produto a ser desenvolvido já não é mais viável para o mercado, o que ele faz? Ele está perguntando, é uma pergunta bem importante, ele está assim, muito preocupado
preocupado porque ele já sabe que já teve um gasto grande, já teve muitas despesas, já se investiu muito valor, mas será que ele vai finalizar esse projeto mesmo, ou seja, desistir mesmo, né? Finalizar o projeto, mesmo tendo todo esse investimento feito até agora, vamos supor que está na metade do projeto, e você identifica que não existe uma demanda para o mercado, então esse é um ponto. E a gente diz o seguinte, realmente é o momento de tomar essa decisão. Não é muito boa a decisão, a gente gostaria de continuar com o projeto, mas desde que o produto a ser desenvolvido tenha aceitação. É muito melhor você estancar, né, as despesas atuais do que continuar um prejuízo. Então, esse é um ponto que tem que ser avaliado. Se você tem as informações realmente verídicas, verdadeiras, confiáveis de que aquele produto não vai ser mais viável no mercado, que aquele produto não vai ser mais aceito no mercado, muito bem. Vamos parar o projeto por aqui. Para a gente chegar nessa conclusão, para chegar nessa informação, é importante a gente lembrar do seguinte, além da área do conhecimento da integração, nós temos que estar atento, fazendo a gestão de todas as áreas, ou pelo menos algumas que eu vou destacar aqui, para a gente entender, então, a capacidade de atender o mercado, se a gente está atendendo o mercado ou não, que é exatamente o ponto que o David perguntou, é o seguinte, entender todos os riscos. O que pode estar acontecendo lá fora, aqueles riscos chamados externos, e muitas vezes ele não é controlável, e tudo bem. A gente vai elencar, a gente vai monitorar esse risco, o acompanhamento é prioridade, nos casos de produtos ou serviços inéditos, inovadores. A gente vai ter que conhecer muito bem o escopo de atendimento ou não daquele produto, do mercado, enfim, saber se os nossos fornecedores, como na gestão de aquisição, na questão do suprimento, está de acordo ou não, e muito mais importante é conhecer as partes interessadas. Lembre do nosso stakeholders? Então, todos os projetos precisam visar, assim, ter uma leitura muito boa em relação aos impactos, em relação aos desejos das partes interessadas. E os demais recursos, é lógico, o nosso pessoal, o recurso equipamento, todos os outros também a gente tem que saber monitorar, porque muitas vezes alguma técnica de algum equipamento que não está atendendo às necessidades do mercado, aí é o momento, então, de perceber que a gente não vai conseguir atender mesmo, ok? E por conta também da boa comunicação que a gente sempre tem que fluir, questão de custo, enfim, são todas as áreas integradas, as áreas correlacionadas em relação à gestão de projeto que a gente tem que estar atento. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a aula de hoje, então. Se vocês conseguiram acessar o link, por gentileza, sinalizem, ou então, no caso, se não conseguiram, sinalizem, mas, de qualquer forma, se você não conseguiu, a gente vai publicar por aqui, a gente vai transmitir por aqui. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, então, acompanhando a nossa situação problema, a gente vai passar por 6 passos, tá? Para resolver a situação problema. O primeiro ponto é conhecer a proposta, conhecer qual é a situação problema. Depois a gente vai partir para a viabilidade econômica financeira. Vocês lembram de como que a gente faz a viabilidade econômica financeira? A gente vai ver 2 mais importantes, que é a VPL e a TIR. Eu já estou dando spoiler aqui em relação à situação problema. Muito bem. Fazer o planejamento. Como que a gente faz o planejamento? O entendimento do escopo, qual o escopo, projeto e produto, e o que a gente pode estar utilizando, o que nós devemos utilizar para melhorar o entendimento, melhorar a visibilidade do nosso escopo para fazer um bom planejamento. Inclusive, é uma ferramenta de comunicação também. Nós vamos ver na aula hoje no item 3. No item 4 como fazer o nosso cronograma a partir das listas das atividades, do sequenciamento de atividades e aí, por consequência, conhecer lá o caminho crítico. Muito bem.
Identificação de riscos é importante? É importantíssimo. Em qualquer projeto, nesse também, a gente vai ter algumas características que a gente vai trabalhar e você vai poder exercitar, ganhar mais competência em relação à percepção de gerenciamento de riscos, de gestão de risco, entendendo o que é probabilidade e impacto em relação aos riscos. E, por fim, monitoramento em relação à chamada gestão de custos. Será que o que eu estou entregando e o que eu tenho das despesas, o que eu estou gastando, está sendo bem gerenciado? Será que realmente está dentro do andamento que eu preciso? Vocês vão, então, ver no primeiro slide aí, exatamente essa visão. Vocês conseguiram identificar aquela imagem? Muito bem. O link está aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa imagem aqui, para que vocês também consigam perceber isso lá. Vamos ver se estão conseguindo visualizar essa imagem. Vamos lá. Isso, vocês estão conseguindo visualizar essa imagem? Então, é apenas um convite, e eu estou reforçando aqui, para que você realmente faça uma participação ativa hoje, respondendo algumas perguntas, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide e, na sequência, a gente vai mostrando como é que está o andamento da nossa aula ali, através... Ficou aqui. Aqui. Muito bem. Primeiro ponto é conhecer a proposta. Lembra que a gente falou de uma situação problema, que é essa daqui. Qual que é, então, a situação que a gente vai estar trabalhando? O objetivo é criar uma alternativa de alimento saudável. Esse é um projeto. Projeto para fazer o quê? A produção de frutas e verduras com o objetivo de ser frutas e verduras saudáveis. Para que a gente consiga fazer isso, primeiro ponto é preparar a terra, preparar o solo, né? Fazer uma adubação necessária, basicamente é isso, e fazer o plantio, escolhendo as melhores cultivares mais apropriadas, que tem como objetivo lá no final conhecer as propriedades nutricionais, mas para isso a gente vai precisar escolher as melhores mudas, melhores sementes, as plantas, dependendo do tipo da fruta ou dependendo do tipo da verdura, cada uma delas tem uma característica de produção, de cultivo, enfim, e passar pelo processo de cuidar dessa safra. E a gente vai ver um projeto de 12 meses, ou seja, a gente está fechando 12 meses só para entendimento aqui de um ano trabalhando nesse projeto em uma safra. Então, a gente tem a primeira parte, que é de preparação da terra para fazer o plantio, e no segundo, então, no primeiro aqui é o espaço do plantio, e no segundo momento aqui é trabalhar com as frutas e verduras cultivando mesmo, propriamente, tá? Vamos lá para o próximo slide aqui, a gente vai fazer uma pergunta para você, tá ok? Vamos ler o slide aqui primeiro, é o seguinte, você que conhece as áreas do GP, né? Olhando essa imagem aqui, partindo do que a gente tem como proposta, vamos entender aqui a nossa proposta. O foco nosso é alimento saudável. O foco nosso é cultivar frutas e verduras saudáveis. E o foco é atender alguém, as pessoas, no caso o consumidor, com os produtos com as propriedades nutricionais muito bem trabalhadas, ou seja, todas elas têm que estar devidamente catalogadas, é lógico, né? Mas com foco a ter alguma aplicação. As pessoas vão escolher o produto não somente pelo visual, não somente pela fama, mas sim pela característica de ser saudável. Olhando para essa figura, o que você me diz, né? O que você responde de acordo com a nossa área de conhecimento do PMBOK? Como é que você responderia? Eu vou mostrar para você, e se vocês estão ali já respondendo, melhor ainda. Mas vamos lá. Vamos ver se alguém já está respondendo aqui. Então, eu vou pedir para você, essa ferramenta funciona assim, do lado esquerdo tem as ferramentinhas, tá ok?
E aí você clica na setinha, pela setinha você consegue arrastar, então, vamos falar assim, alguns objetos para você responder. Então, eu quero que você arraste aqui a resposta que você acha que é a verdadeira, entre tempo, escopo e stakeholder. Então, são 3 alternativas que você tem. Se você quiser escrever alguma coisa, você pode usar a canetinha, da canetinha você pode usar as cores e assim por diante, tá ok? Muito bem, estou vendo que o pessoal já está respondendo, isso é muito bom, isso me deixa assim mais tranquilo, porque a sua participação faz com que você aprenda mais, né? Ou seja, nós aprendemos junto quando a gente tem uma participação mais ativa, uma prática do que a gente está realmente trabalhando. Muito bem. A resposta, então, alguém respondeu ali já, stakeholder, muito bem, é isso mesmo, tá ok? Tá certa a resposta, não sei quem que respondeu corretamente, não tenho aqui o nome da pessoa ainda, mas enfim, não tem problema. O importante é saber que vocês estão aprendendo. Por que é stakeholder? Vou mostrar, então vamos voltar aqui nesse slide. Por que essa pessoa aqui, ou essa imagem, traz a lembrança do stakeholder? Porque é uma sociedade, é uma pessoa. Não é um patrocinador, provavelmente. Não é um fornecedor, provavelmente. Não é quem está fazendo, não é um especialista, não é quem está arando a terra para a gente plantar, não é aquela pessoa que está trabalhando cuidado com a planta, fazendo lá a adubação, ou a poda, enfim. É uma pessoa que vai consumir. Ela faz parte das partes interessadas, no caso? Sim, muito bem. Então, agradeço aí a participação de vocês. Alguém colocou o nome aqui? Não, né? Muito bem, o aluno respondeu corretamente, parabéns. Vamos continuar aqui na nossa aula, a gente tem o seguinte. Item 2, vamos analisar quanto à viabilidade do projeto? Será que o projeto é viável ou não? Vendo que nós temos o orçamento de 50 mil, vendo que nós temos uma previsão de receita dessa maneira, nessa progressão, que a gente vai receber 4.500. Significa que, nossa, então é muito maior do que 50 mil. Mas, em função de 5% da taxa de mercado, que é uma taxa de custo nossa, será que os 64.500 vai valer esse valor ou vai valer menos que 50 mil? Essa é uma das perguntas que a gente faz enquanto a gente está fazendo a viabilidade do projeto. Vamos responder, então, esses 2 itens aqui. Item 1 e item 2. A gente vai transmitir agora, mais uma vez, a nossa imagem lá, tá ok? A nossa imagem, para ver como é que fica a nossa resposta aqui. Eu estou no segundo slide, eu gostaria de que vocês respondessem, né, clicando aqui na setinha, que é o terceiro ícone da ferramentinha, para você arrastar aqui para o item 2.1, respondendo o seguinte: o que a gente vai analisar para saber se o valor que a gente está recebendo corresponde, é viável ou não em relação ao investimento que a gente está fazendo? Então, faça essa resposta e, ao mesmo tempo, pode estar lá fazendo a resposta do item 2.2. Mais uma vez, olha, clica lá na setinha, que é o terceiro ícone do lado esquerdo ali, para você poder clicar e arrastar. Olha, eu estou fazendo clique e arrasto porque eu estou na setinha aqui, tá ok? Isso, alguém fez ali, eu não sei quem que fez, colocaram aqui, em relação ao item 2.1, para analisar, para saber se os valores recebidos são viáveis ou não. Opa, alguém está na dúvida aqui. Alguém está na dúvida aqui. E o item 2.2 é apurar para comparar a taxa de 5%. O que eu calculo para eu comparar a taxa de 5%? Vou dar aqui 10 segundos para responder. Eu vou pedir para vocês pararem assim que der os 10 segundos. Muito bem. Vou parar aqui e eu vou responder para você, tá? Aqui é a TIR e alguém sumiu com a minha VPL. Vou mudar isso daqui para VPL, porque a resposta certa é VPL, tá? Que é o valor presente líquido, ok? É isso daqui. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui então
o cálculo nosso, e a gente vai transmitir agora o nosso slide para que você possa acompanhar a nossa explicação, mas está aqui. Analisando, então, a viabilidade do projeto, quanto ao valor a ser recebido, o valor em recebimento, que é de 64.500, a gente vai chegar na VPL que deu positivo em 4.203. Significa que, mesmo fazendo lá uma taxa de custo de 5% ao ano, a gente vai estar recebendo mais do que R$5.000. Isso significa que o projeto é viável em relação à expectativa de valores recebidos. Enquanto que, para a gente perceber se a taxa de retorno nossa, que é chamada TIR, taxa interna de retorno, é maior ou menor que o mercado, a gente faz um cálculo também, e por esse cálculo, 7%. Como 7% é maior que 5%, então, por esses dois itens, por esses dois prismas, a gente está falando que o projeto é viável, sim. O projeto é viável porque vai retornar um valor positivo, pela VPL positiva, e também a taxa do nossa TIR, da TIR, que é a TIR, tá, é maior do que os 5% fornecido aí, ou oferecido pelo mercado. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, próximo desafio. Agora a gente já sabe que o projeto é viável, vamos começar a rodar ele. No primeiro momento, o planejamento. Para planejar o projeto, eu tenho uma perguntinha na 3.3 aqui. Como que é isso? Como que a gente faz essa análise, essa visualização em relação ao nosso projeto? Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Eu vou voltando para a nossa transmissão do nosso quadro de respostas. Então, eu vou pedir para vocês clicarem aqui novamente na setinha, no terceiro ícone da ferramentinha, para você responder. Então, como que a gente pode entender melhor o escopo do projeto, o escopo do produto? Eu gostaria que você clicasse em alguma dessas aqui, tá? Respostas, são 3 respostas possíveis, e arrastasse para cá, né? Para você responder. Então, é fazendo EAP, é usando espinha de peixe ou utilizando fluxo de caixa? Vou dar aqui mais 10 segundinhos para você responder. A hora que der 10 segundos aqui, a gente para que a gente possa, então, dar a explicação. Estou vendo que a participação de vocês está boa, todo mundo, na verdade, já respondeu corretamente aqui, criando a EAP. Então, a gente vai voltando aqui para o nosso slide, para explicar para vocês aí o porquê dessa resposta. E quem respondeu corretamente aí, eu não sei quem que foi, vamos ver se tem o nome da pessoa. Não, não tem o nome da pessoa. Por enquanto ainda não, mas vamos lá. Então, para a gente fazer o planejamento, que é exatamente, eu trouxe aqui novamente a descrição da nossa proposta, para a gente perceber como que a gente vai planejar. Então, a gente vai exatamente criar ou então montar a nossa WBS ou EAP. Lembra disso? Para a gente resolver. A WBS ou EAP, ela é construída visando o produto e também a prática nossa em relação a como entregar o produto. Se o nosso produto, a gente está chamando de frutas e saúde, ou seja, é o projeto de plantar, cultivar e disponibilizar frutas e verduras saudáveis, é isso mesmo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. A gente vai desmembrar, então, em 3 partes. Mas você pode estar pensando assim, mas professor, eu acho que teria que ser diferente. Não tem problema. Isso é um exercício da sua especialidade, da sua experiência, de como que você resolve melhor esse projeto. Essa é a sua dinâmica. Então, eu coloquei dessa maneira, que é para você exercitar e visualizar que tem um projeto aqui no primeiro nível, no segundo nível a gente tem alguns produtos que a gente vai entregar, ou seja, partes do meu projeto que a gente vai entregar, que é a preparação do solo, ou seja, o solo preparado é um produto importante, é parte do produto importante? Sim. O cultivo, que é exatamente no momento de fazer com que a fruta e a verdura esteja pronta para ser comercializada ou ser disponibilizada para o mercado, também é importante, dentro dos 12 meses, na
primeira safra é importante. Primeiro faço a preparação do solo, escolho as plantas, aí a gente já está dentro do escopo do cultivo, e a gente vai cultivando, ou seja, vai fazendo com que a planta produza, fazendo com que a fruta seja, dê a produção necessária em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, principalmente. E o outro ponto, como a gente tem como proposta atender esse projeto, é catalogar os alimentos dessa forma em relação às propriedades nutricionais. Bom, expandir no primeiro nível o projeto, no segundo nível os produtos entregáveis ou parte dos produtos. Vamos falar das atividades, ou pelo menos as macroatividades que vão ser desenvolvidas, ou pacote de atividades que vão ser desenvolvidas para atender a uma parte do nosso produto. Então, para fazer a preparação do solo, eu estou colocando aqui que eu primeiro faço a análise do solo, depois eu vou fazer a correção, colocar adubo, calcário, enfim, a gente vai corrigir o solo, e aí vou fazer lá a aragem do solo, enfim, eu vou deixar o solo preparado para receber as plantas e as mudas, sementes e assim por diante. Enquanto que, para eu atender a questão do cultivo, no primeiro momento eu vou fazer as plantas, plantar efetivamente, escolher as melhores variedades cultivares de acordo com o clima, de acordo com a aceitação do mercado também, enfim. E aí, vou fazer o manejo. A questão do manejo nada mais é do que cuidar das plantas para que ele faça uma produção adequada, de acordo com as propriedades nutricionais esperadas. Enquanto isso, eu posso estar montando o meu catálogo de alimento, desempenhando aqui essas duas atividades, analisar as propriedades que eu tenho, dessas cultivares que eu selecionei aqui, e também fazendo lá meu catálogo, seja ele digital ou analógico, no caso, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem condições, dessa forma, fazer a nossa visualização do nosso planejamento. Tudo bem? Então, não sei se vocês conseguiram visualizar dessa forma, não sei se vocês conseguiram enxergar que a gente poderia ter um planejamento melhor quando a gente consegue esse desenho, e aí é o que a gente tem de proposta em relação ao planejamento, em relação à visibilidade dos produtos. Quando a gente contempla o escopo do projeto e o escopo do produto. Vamos falar sobre cronograma e caminho crítico? O que você faria? Como é que você trabalharia com o cronograma e caminho crítico? Como é que você elencaria, no caso, as atividades, que, com base que a gente tem ali na nossa IAP, a gente vai produzir agora o nosso cronograma. A gente vai fazer uma lista de atividades e ok? Bom, aqui nós temos, então, no item 4.1, o que a gente vai utilizar aqui para, então, sequenciar atividades, elencar as atividades e conhecer o nosso caminho crítico. O que a gente vai usar? Como que a gente vai trabalhar? Qual ferramenta a gente poderia utilizar para ver o sequenciamento da atividade? Qual é a ferramenta que a gente vai trabalhar para que a gente veja o caminho crítico do nosso projeto? Essa é a pergunta que fica. Eu vou dar 10 segundos para você responder. Quem estiver habilitado aí, para responder, fiquem à vontade. Lembrando que tem que clicar ali na ferramentinha para poder fazer a setinha, no caso, a ferramentinha na terceira, a setinha para poder clicar e arrastar, ok? Muito bem, deu o tempo também, deu tempo, alguém respondeu lá, Gente. Muito bem, parabéns, quem respondeu Gente está corretíssimo. Vamos voltando agora para a gente poder
explicar aqui, mas que é o Gantt. Então, através do Gantt, a gente tem condições de mostrar, listar, elencar todas as atividades, que é o que a gente está fazendo do lado esquerdo aqui. Então, a gente tinha lá o nosso, parte do nosso produto para ser entregue. O que é? A preparação do solo. Para a gente fazer a preparação do solo, então tem 3 atividades. Essas 3 atividades pode ter um sequenciamento, uma dependência, né? Ou seja, aquelas que são predecessoras e sucessoras, uma depende da outra, e uma determinada duração. Eu estou colocando essas duas para cada atividade para a gente compreender o nosso cronograma, como é que vai ficar. E nessa visão aqui, a gente existe uma independência, um relacionamento, ou saber qual que é a atividade sucessora de uma predecessora. E é assim que a gente vai construir o nosso projeto para, primeiro momento, entregar o solo pronto para produzir, ou seja, pronto para plantar, para receber a semente, e no segundo momento aqui, provavelmente para cultivo. É assim que a gente vai refletindo no nosso cronograma. Então, esse bloco de atividades, ele está contemplando a primeira parte do nosso projeto. Então, para ser entregue. Então, para cada atividade também, ele vai demonstrando quais são as atividades, nesse caso, sucessoras ou não. Ou seja, tem uma pré-determinação, existe lá uma correlação. Eu não vou conseguir fazer a correção do solo sem antes analisar o solo, para saber quanto ou qual adubo ou qual produto químico ou produto, melhor, produto químico não, né? Vamos trabalhar com produtos, eu diria assim, sustentáveis, né? Trabalhar com algum produto orgânico, né? Que seria mais recomendável quando a gente está falando em produtos naturais. Muito bem. Então, vamos ver quanto que a gente vai aplicar de adubação ou de elementos orgânicos que façam a composição da terra para ser bem produtiva. Então, é assim. Bom, seguindo aqui no segundo pacote, a gente já tem algumas outras amarrações, ou seja, eu posso escolher a cultivar, né? A escolha da cultivar é um primeiro ponto, só que, em paralelo, eu já posso estar fazendo a aplicação do manejo, porque eu vou plantando e já vou começando a trabalhar para saber se está faltando água, para saber se está faltando algum nutriente, né? Nitrogênio ou algo assim. É importante fazer isso também. Da mesma forma, a gente pode estar fazendo aí as inovações, o replanta. Vamos pensar, olha, aquela muda não pegou, aquela semente não nasceu. Então, a gente vai ter que ativar essa parte aqui naturalmente. E ela fica meio solta. Por quê? Eu posso continuamente estar trabalhando com essa atividade. Enquanto que o terceiro pacote, eu trouxe dessa maneira, porque muitas vezes a gente pode começar a analisar a propriedade de um produto sem estar com aquela produção, mas a partir do momento que eu terminei de escolher quais são as frutas e verduras, eu já posso começar a trabalhar em relação à minha análise das propriedades, caso nutricionais. Vendo mais um ponto aqui, é a questão do caminho crítico. Então, aqui eu tenho uma visualização do meu caminho crítico completo. Muito bem, agora vamos fazer a análise de risco. Eu análise que eu vou compartilhar novamente a nossa tela para a gente visualizar a análise de risco. Alguém já está respondendo aqui para mim. Muito bem. Eu quero que vocês coloquem na sequência para a gente analisar o risco aqui. Qual que é a sequência dessas 4 atividades que eu coloquei aqui? Quem que arrisca? Eu tenho 10 segundos para você responder.
mapear problemas, análise qualitativa, quantitativa e descrever ações. Muito bem, parabéns. Esses alunos estão de parabéns de verdade, porque estão tranquilos, já entenderam como é que funciona a questão da gestão de risco. Eu vou voltando ao nosso slide, então, para que a gente possa falar aqui, explicar como é que a gente faz isso. Então, para mapear o risco, vamos relembrar do nosso chamado aqui diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, que a gente vai montando aqui as ocorrências ou os problemas, e para cada categoria do diagrama de Ishikawa, a gente pode elencar possíveis ocorrências que são causas para um determinado problema. É assim que a gente vai mapeando problemas e mapeando os riscos para a gente estabelecer prioridade. E aí, na questão da prioridade, eu trago novamente esse quadro aqui, que você possa perceber, olha, se tem alto impacto, ou seja, aquele risco é muito alto, então a gente tem que dar prioridade à ocorrência, a gente tem que estar monitorando, vigiando o tempo todo, porque apareceu aquela ocorrência que a gente tinha previsto no nosso diagrama, com certeza a gente tem que dar prioridade às ações também. E aí vamos ver, no caso, duas ocorrências aqui, no sentido da análise qualitativa, que é o próximo passo. Eu elenquei todas as análises, todos os pontos, todas as ocorrências, agora vamos fazer qualitativamente o que você análise. Através desse item, dessa descrição, faltar adubo para correção do solo é problema? É sim um problema, de certa forma, tem um impacto grande, porque se acontecer isso, eu acabo não conseguindo fazer o plantio, por exemplo, posso atrasar a minha safra, meu projeto são de 12 meses, eu tenho todo um preparo em relação a isso, então, a probabilidade de acontecer é de 50%, é 0,5, e o impacto dele é grande, é quase 1, ok? Fazendo essa continha aqui da probabilidade vezes impacto, eu tenho uma média, uma prioridade média em relação a análise qualitativa. Enquanto a análise quantitativa, eu posso determinar o quê? Um valor em função daquele impacto. Ou seja, se faltar um adubo, tem um custo alto. E esse custo vai fazer com que eu providencie algo diferente. O que eu tenho que fazer, então? Só para complementar, por que eu cheguei em prioridade alta? É porque eu estou estabelecendo esse nível de, essa parametrização, né? E essa parametrização indica que acima de R$2.000 aqui, ou 2.000, né, do nosso dinheiro aqui, vamos falar, né, eu tenho aí o nosso valor monetário esperado de 2.500. E se é 2.500 é acima de 2.000, estou na faixa alta. E o que significa dar prioridade alta? Vamos trabalhar nisso. Significa que é um risco externo previsível, que é o que? A faltar adubo para fazer a minha correção de solo é algo que não poderia acontecer. Mas se acontecer, eu só tenho 50% de chance. Mas se acontecer, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso ter antes algumas ações, que é exatamente o ponto que eu estou trazendo para vocês em relação a ações corretivas de acordo com o tipo do risco. Então, você vai trabalhar da seguinte forma. Vamos pensar que você está nesse projeto. Você vai fazer o seguinte, eu já tenho contato com os melhores fornecedores? Sim, mas por que não ter fontes alternativas, outras fontes que possam fornecer um adubo ou algum componente orgânico que vai substituir aquele que a gente tem como proposta para corrigir o solo, para deixar os nutrientes adequados no nosso solo. Então, esse é o ponto fundamental de como que você vai trabalhar. Então, essas decisões aqui são as chamadas ações corretivas que você, como gestor de projeto, ou alguém que é o responsável pela gestão de risco, da identificação, probabilidade de impacto e também das ações, tem que estar trabalhando com isso continuamente, ok? Então, vamos próximo ponto aqui, já fazendo o monitoramento do nosso projeto. Alguém está aqui, monitoramento do nosso projeto. Eu vou passar para vocês agora aqui a nossa imagem.
para que vocês possam acompanhar. E alguém já está respondendo a mim, esses alunos estão muito adiantados, professor. Muito bem. Então, para a gente responder a questão do monitoramento do desempenho, a gente pode estar usando o quê, né? Primeiro ponto é o IDC, tá? Eu utilizo para fazer um monitoramento do projeto financeiramente? Alguém está respondendo aqui para mim já, olha só, que bacana. Muito bem. O 3.2, o que eu calculo através do meu valor agregado dividido pelo meu custo realizado, que é exatamente aquele indicador que vai me falar se o projeto está com andamento bom ou não durante o meu projeto. Isso não é viabilidade, pessoal. Isso não é viabilidade. Eu não estou analisando mais valor em relação à viabilidade, não estou analisando mais taxas em relação à viabilidade, mas sim, eu já tenho o projeto em andamento e eu quero saber qual que é o índice que a gente utiliza. Eu já estou dando aqui a dica. É um índice que a gente utiliza para eu ver o desempenho do meu projeto. Então, tem mais 5 segundos para responder. Alguém pode? Alguém habilita ali? Muito bem. A resposta correta eu vou trazer para vocês aqui. É o IDC, que é o Índice de Desempenho de Custo. Lembram disso? Então, é o índice de desempenho de custo que a gente vai obter através do meu valor agregado dividido pelo custo realizado. Muito bem, então, estou finalizando aí essa transmissão desse slide, que é exatamente para a gente dar andamento agora à explicação de como fazer, então, o porquê que vamos fazer a nossa viabilidade, monitoramento do desempenho. Viabilidade não, desculpa, monitoramento de desempenho. Então, sabendo que o nosso orçamento é de 50 mil reais, a gente vai fazer um planejamento desse investimento que a gente tem, ok? Então, visualizando aí na tela, né? Então, para a gente responder isso, a gente traz exatamente essa planilha chamada aí de fluxo de caixa. Quem respondeu fluxo de caixa acertou. Em 12 meses, eu vou ter planejado esses valores, que são o meu valor agregado, e por estimativa de uma reunião para mostrar como é que está o meu projeto até agora, mostrar como é que está o desempenho de custo, está previsto lá no meu terceiro mês, um milestone, eu vou falar o seguinte, olha, eu tinha que entregar 15 mil reais, só que eu gastei 17 mil reais, ou seja, só fiz 88% do que eu tinha previsto. Isso não é nada bom, ok? Só que com o andamento do projeto, a gente vai vendo que a gente pode estar progredindo, anotando no meu fluxo de caixa o custo que eu tenho, ou seja, as despesas que eu estou pagando, e aí eu percebo que no 9º mês eu tive um custo realizado, ou seja, gastei 40 mil reais, só que eu entreguei 41 mil reais. Ótimo. Aí, 100% de desempenho. Então, é assim que a gente visualiza. E para a gente resumir em relação a isso, a gente pode estar usando, então, um gráfico. Na aula passada, a gente já falou sobre esse gráfico, e aí você vai percebendo que, ao longo dos 12 meses, em função do valores que eu tenho para gastar, ou seja, previsto no meu orçamento, eu percebi que no começo eu estava gastando mais do que entregando. Aí, no mês 5, no 5º mês, a gente teve o efeito tesoura, fazendo que, a partir desse mês, eu consegui manter, né, pelo menos aí, o mesmo desempenho. Qual que é o desempenho? É de conseguir entregar mais do que eu estou gastando. Tudo bem? Então, fico por aqui em relação ao que eu tinha de expor para a gente resolver a situação, problema. Eu vou abrir aqui para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta nesse momento, fiquem à vontade para a gente poder responder.
Se vocês passarem para o próximo slide lá, a gente está encerrando também, tá ok? Então tem lá uma dica lá para... Uma dica não, só um resumo de como que a gente trabalhou, tá bem? E também no slide 9, no slide, na lâmina nova, 9, melhor dizendo, na lâmina nova, você pode também fazer sugestões em relação às atividades e tudo mais. Fica aí aberto para vocês passarem um feedback. Nenhuma pergunta até agora, aqui, nenhuma questão. Se não tem nenhuma questão, a gente vai encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu vou mostrar para vocês um ponto importante durante o nosso processo do projeto em si, durante as atividades que a gente está desempenhando, especificamente para esse caso de frutas e verduras saudáveis, a gente percebe o seguinte, vamos imaginar, tá? Eu estou colocando hipoteticamente uma situação que pode estar acontecendo. Enquanto eu estou lá aplicando o manejo, eu estou no momento do projeto. Dentro desses 12 meses, todo o manejo que eu faço, todo cultivo que eu faço em relação às plantas, às frutas, às árvores, as sementes, enfim, a produção de verduras também, eu posso estar identificando alguma erva daninha. E aí, por conta disso, eu posso estar fazendo aí uma atividade de combater esses intrusos, por exemplo. Aí você pode estar pensando, mas professor, isso daí é atividade do projeto ou não? Aí a gente pode estar abrindo exatamente um ponto para a gente poder separar o que é atividade de projeto e o que é atividade operacional ou atividade de rotina. Vocês estão lembrados disso? É muito importante saber fazer essa distinção. E aqui a gente vai classificar isso como uma atividade de processo, ou seja, atividades de rotina. Isso vai entrar lá para a próxima safra. Então, provavelmente, essa atividade ela tem que ser contínua, ela tem que ser uma atividade, eu não diria diária, mas numa periodicidade, por exemplo, a cada semana, a cada 3 dias, eu preciso estar tentando identificar se tem uma invasão de um percevejo, invasão até mesmo de ervas daninhas, conforme a gente está escrevendo aqui, né? Que são aquelas plantas que vai roubar nutrientes, ou então vai fazer diminuir a produtividade da minha fruta, da minha verdura, ou pode até afetar a nossa propriedade nutricional. Então, a gente tem que estar cuidando disso. E esse cuidado, no primeiro momento, que é no período de 12 meses, enquanto está no projeto, eu até posso colocar isso como uma atividade de risco, como uma ocorrência de risco, tudo bem. Só que a gente tem que lembrar que essa atividade já tem que estar programado para quem vai estar cuidando dessa propriedade rural, desse projeto, desse empreendimento chamado Frutas no caso, Frutas Saudáveis, ele vai ter que estar elencando isso como atividade de processo, tá ok? Muito bem, a gente vai encerrando aqui também o último slide aqui, se tem alguma dúvida. Qual era o objetivo da dinâmica? Bom, o objetivo da dinâmica em relação a essa aula é você recapitular, você exercitar, ganhar mais competência, ver outros exemplos em relação a escopo, dimensão de risco e também na questão de elaborar um planejamento através da WBS e AP e assim por diante. Então, por isso que a gente colocou essa dinâmica. Eu não sei se vocês gostaram, espero que sim. Para a gente concluir, então, esse projeto Frutas e Saúde foi concluído. Eu particularmente consegui transmitir um pouco mais de detalhe em relação à gestão de projeto, até mesmo na questão da gestão de custo, passando lá, inclusive, pelo sequenciamento de atividades, ou seja, a gente passou por vários pontos importantes que o gestor de projeto tem que conhecer e tem que ter habilidade. Então, a gente passou lá pela análise de viabilidade no início, passamos pelo escopo do produto e escopo do projeto, elaboramos a EAP, fizemos sequenciamento de atividades, vimos o caminho crítico, até chegar ali também na parte de riscos e também na parte de monitoramento e desempenho do nosso projeto. Então, fico por aqui, a gente está concluindo a nossa aula. Não sei como é que foram as atividades para vocês,
mas o intuito foi exatamente trazer um apanhado aí num exercício, numa situação problema aplicável para que vocês possam perceber como que é essa dinâmica do gestor de projeto. Agradeço aí a participação, parabéns pelos alunos que conseguiram contribuir, conseguiram lá responder o exercício, e vocês foram muito bem mesmo, nota 10 para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.